Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar de um assunto polêmico também, de explicar o porquê que, cara, no fim das contas, a casa de apostas sempre ganha. E a matemática tem como provar isso. E se você quer saber como é feito esse cálculo e o porquê disso, como isso acontece, 10 segundinhos, roda a vinheta e eu te explico depois. Bom, galera, vamos lá. Para entender esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de qualquer coisa é entender um conceito chamado valor esperado, ou esperança, ou até para muitos aquilo que a gente poderia chamar de uma maneira mais simples de média ponderada. E antes de eu continuar aqui para falar das apostas especificamente, eu preciso colocar esse conceito rapidinho para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação muito simples. Imagina um disco. Sabe aqueles discos que você tem uma setinha no meio, você toca assim e aquela setinha gira e para em algum lugar? É isso que eu quero que vocês imaginem. No primeiro momento, eu quero que vocês imaginem um disco que tem o número 1, 2, 3 e 4 dessa maneira que está aqui na tela. Esse disco que tem o número 1, 2, 3 e 4, se eu colocar a setinha e colocar a setinha para girar, obviamente vai cair em algum lugar. Então quando você imagina isso, você sabe, olhando o formato desse disco, e principalmente com relação à área que está no número 1, a área que está no número 2, a área que está no número 3 e o número 4, você tem uma noção muito legal ali das probabilidades. O que está acontecendo aqui? Gente, quando a gente faz essa conta, a gente consegue ver visualmente, nesse caso é super visual, que, por exemplo, o 4 ele tem metade do disco. Então, quando eu girar a setinha, muito provavelmente a probabilidade de cair no número 4 é 50%, isso mesmo. O número 3 tem 25%, porque ele tem metade da metade. E depois, o número 1 e 2, eles têm ali os seus 12,5%, vamos chamar assim, porque é metade da metade da metade. Do jeito que está descrito dessa maneira, é óbvio que vocês sabem que o número 4 tem mais chance, que depois dele vem o 3 e depois o 1 e 2 ali estão empatados, mais ou menos assim, né? Acontece que se eu ficar girando essa flechinha ali e ficar anotando os números que vão cair, sempre vai ter uma espécie de média. E como que eu calculo isso? Bom, no mundo das probabilidades é muito simples. A probabilidade de 50% do número 4 equivale à fração 1 meio, ou seja, 1 sobre 2, né? Metade. A probabilidade do 25% do número 3 equivale a 1 quarto, do 1 e do 2 equivale a 1 oitavo. Então, se eu pego essas frações, tá, e faço uma soma multiplicada do resultado pela probabilidade deste mesmo resultado acontecer e somo, a gente tem aquilo que a gente chama de valor esperado, ou esperança, ou média ponderada, como eu mesmo falei. O que acontece é que quando você faz essa conta, aqui nós temos uma conta muito simples, por exemplo, 4 vezes 1 meio, 3 vezes 1 quarto, 1 vezes 1 oitavo e 2 vezes 1 oitavo. Quando a gente faz essa conta, a gente chega num número. E esse número é um número quebrado. E ele diz mais ou menos ali, é uma espécie de média, que em geral, cada vez mais perto deste número quebrado, a setinha vai cair quando a gente gira. Tá, mas o que isso tem a ver com a aposta? Vamos pensar o seguinte, esse número quebrado é muito maluco, porque ele nem mesmo é uma das possibilidades. Então é uma espécie de tendência. É isso que eu quero dizer para vocês. Tendência. A tendência é esperado, por isso o valor esperado. Então o que está acontecendo aqui é que a gente está fazendo esse cálculo e descobrindo um valor esperado. Claro que a gente imagina que pode sair 1, 2, 3 ou 4, cada um com as suas probabilidades. Gente, se a gente ficar rodando essa flechinha várias e várias e várias vezes e ficar anotando e depois somar e fizer a média, adivinha onde é que tende esse valor? Exatamente para aquele valor quebrado, que é o valor esperado do exemplo. Tá, Júlio, mas vira a ficha logo, vamos direto para as apostas. Onde é que entra as apostas? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o mesmo disquinho, confia? Beleza. Vamos imaginar esse mesmo disquinho, ao invés de número 1, 2, 3 e 4, vamos imaginar duas possibilidades. A possibilidade G ou P. Ou seja, ganhar ou perder. E vamos imaginar que eles têm valores até, vamos colocar, parecidos. Vamos imaginar que a probabilidade de ganhar é 45% e a de perder é 55%. Estou excluindo aqui uma espécie de empate ou algo do tipo. Vamos fazer primeiro com ganhar ou perder. Quando você tem um disquinho do ganhar ou perder, o que acontece aqui é que quando você faz o valor esperado, o que você está fazendo no fim das contas? Bom, você está fazendo um processo muito similar ao outro. Você vai girar a flechinha várias vezes, uma quantidade de vezes vai cair no G, outra quantidade no P, e a gente pode ir anotando para ter uma espécie de valor esperado. Mas o resultado é ganhar ou perder, cada qual com a sua probabilidade. E é aí que entra as apostas.
Gente, o que acontece nas apostas é que mais ou menos funciona como se fosse esse disquinho. E o valor esperado nada mais é do que ganhar ou perder. Só que o ganhar ou perder, vamos falar de dinheiro, beleza? Então o que acontece? Você vai pegar o valor da probabilidade de ganhar, que nesse caso foi 45%, e a de perder 55%, e você vai colocar no lugar de ganhar ou perder o equivalente ao que você ganharia ou perderia em dinheiro. É simples assim. Eu sei que pode não parecer tão simples, mas o que acontece quando você faz isso, e aí eu preciso criar um exemplo fictício para depois a gente pensar em variáveis, que é o seguinte: imagina que você está apostando num time para esse time ganhar, beleza? Então o que acontece? Vai ter aquilo que a gente chama de odd, que é o valor multiplicativo pelo valor da sua aposta. Ou seja, a odd multiplicado pela sua aposta, pelo valor da sua aposta, é o que você ganha caso você ganhe de fato, se aquele seu time ganhar. Então o que acontece aqui? Vamos fazer um exemplo fictício que você aposta R$ 100, beleza? Então você apostou R$ 100 para que um time ganhe, cuja probabilidade é 45% para ganhar e 55% para perder. E aí você vai fazer o seguinte: tá, mas qual é a odd? Vamos chutar que essa odd seja 1,9, beleza? Então quanto vai ser o valor que você arrecada? Vai ser o 100 que você apostou vezes 1,9. Em outras palavras, 190. Só que 190, gente, não é o que você ganha. 190 é verdade todo o montante que retorna, mas você apostou 100. Então, na verdade, você ganha mesmo, de fato, é R$ 90. No lado da perda, o que acontece? Bom, você perde o quê? Caso o seu time perca, claro. Bom, você perde os R$ 100, não tem muita conta para fazer aqui. Você perdeu os R$ 100. Então dá R$ 100 negativos, você perde, vezes a probabilidade de perder. R$ 90 positivo, que é o que você ganha, vezes a probabilidade de ganhar. E quando você faz essa conta, tem um númerozinho que ocorre ali meio mágico. Esse númerozinho é, nesse caso específico, menos 14,5. Tá, mas onde tu quer chegar, Júlio? Vamos fazer o seguinte: menos 14,5, nesse caso, é justamente o valor esperado. O que ocorre aqui, gente, é muito, muito, muito e para mim até assustadoramente simples. Se esse é o valor esperado, o que vai acontecer quando a gente pegar o disquinho e jogar várias vezes a setinha e for anotando, 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 anotando? Na média, o valor esperado é menos 14. Agora repare que lá no começo a gente falou que ganhar é positivo e perder é negativo. Só que quando você perde, quem ganha é quem? A casa de apostas. Então, sempre que o valor esperado for negativo, quando o montante de jogos, ou quanto mais vezes jogarmos, o que vai acontecer? Tende a ter uma média de valor negativo, ou ainda, usuários perdem dinheiro, casa de apostas ganha esse dinheiro. Essa é a grande jogada. Tá, Júlio, mas é tão simples assim? Sim, por incrível que pareça é. O que ocorre aqui é que a gente pode fazer uma espécie de cálculo muito simples. Vamos fazer simulações. Por exemplo, vamos supor que o usuário jogue 100 vezes. Beleza. Olha o que ocorre aqui com 100 vezes. O valor esperado começa a se estabilizar. Quando você joga 500 vezes, o que ocorre aqui? O valor esperado se estabiliza. Quando você joga 1000 vezes, o que ocorre aqui? O valor esperado se estabiliza sempre para aquilo que ele deve ser. Por mais que ele oscile no começo, e o que é a oscilação no começo? É possivelmente a casa de apostas perdendo dinheiro, inclusive. Aí alguém vai dizer assim: Júlio, eu conheço um cara que ganha sempre. O meu primo vive disso. Eu já ouvi várias frases dessas. Mas o que ocorre é que não tem nenhum problema essas pessoas ganharem uma, duas, três vezes. Primeiro que todo mundo que ganha conta quando ganha, não conta quando perde. E o fato é que para a casa de apostas é muito legal que essas pessoas ganhem, porque para cada um, dois, três que estão ganhando, tem outras centenas que estão perdendo. E na soma dos montantes, o valor esperado é negativo, ou seja, dinheiro para a casa de apostas. E aí alguém vai dizer assim: tá, mas isso vale sempre? Sim. E se você apostar 1000 vezes, é como se fossem 1000 usuários. Você tende a perder 1000 vezes. Gente, não tem mistério. É probabilidade e o valor da odd. Alguém vai levantar a mão e dizer assim: tá, mas quem faz essa odd, quem decide ela? Bom, vamos lá, é um próximo capítulo. Gente, para entender a odd é uma coisa muito simples, mas eu preciso fazer alguns exemplos com vocês. Vamos imaginar, de uma maneira muito, muito, muito fictícia e simples, que algo tem uma probabilidade enorme de acontecer, mas que essa probabilidade não seja 100%, ou seja, que não seja exatamente fato de que isso vai acontecer. Vamos colocar um número 99%, pode ser? Que equivale para nós a 0,99 em probabilidade. Se eu pegar 1 dividido por 0,99, qual o número que gera? Isso gera o número 1,010101 dízima periódica, ou aproximadamente aí 1,01. Vamos deixar dessa maneira. Se a odd for 1,01, ou seja,
1 sobre a probabilidade, o que vai ocorrer aqui é pura e simplesmente que tudo parece fazer sentido. Se algo tem uma probabilidade enorme de acontecer, o seu ganho deve ser pequeno. Se algo tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, bom, o seu ganho pode ser maior. Não tem nenhum mistério nisso. Agora imagina comigo que você tem uma outra probabilidade. Vamos imaginar que seja 50%. Bom, 50%, pô, essa é legal de imaginar, porque 1 dividido por 0,5, que seria 50%, dá 2, que é uma espécie de dobra nesse seu valor aí que você apostou, ou seja, a odd de 2. Agora, o que aconteceria, sei lá, se fosse 1% de probabilidade? A sua odd vai crescer muito, vai para 100, e assim por diante. Então a odd justa, ou a odd que se equipara, seria sempre 1 sobre a probabilidade. Basicamente essa é a ideia. Depois eu vou te provar isso. Mas antes disso, faz comigo uma conta muito simples. Imagina que eu tenho 1 sobre 0,45. 0,45, a nossa odd ali de 45% de ganhar. Quanto dá esse valor? 2,22222 é dízima periódica. Então, mais ou menos, a odd justa seria o quê? 2,22 para ganhar. E é exatamente aí que a casa de apostas ganha sempre. Por quê? Porque são eles que decidem as odds. Lembra da odd que eu fiz no exemplo anterior? 1,9. Não era 2,22. Tá, Júlio, mas como é que eles usam sempre uma odd menor? Como é que eles garantem? A conta é muito simples. Se a gente colocar lá em variáveis x valor de aposta, odd, sem dizer o número dela, e colocar pro PG, probabilidade de ganhar, P de P, probabilidade de perder, aqui na conta, a única coisa que a gente quer é que a soma do valor esperado seja negativo. Melhor que a gente não, que a casa de apostas quer. Que esse valor seja negativo. E quando a gente faz essa conta algébrica, dizer que isso é negativo é o mesmo que dizer que essa expressão tem que acontecer. Que equivale, no fim das contas, a dizer que a odd deve ser de fato menor do que justamente essas probabilidades aqui. Probabilidade de perder sobre ganhar, mais 1. Ou ainda, se a gente fizer um pouquinho mais de álgebra, isso equivale a dizer 1 sobre a probabilidade de ganhar. Então, na verdade, a casa decide a odd. O valor da odd pode ser um pouco menor do que a odd justa para que ela ganhe no montante. Ela pode ser muito menor para que ela ganhe mais, mas para casa não é interessante que a odd seja muito menor. Afinal, a odd tem que ser atrativa para quem está apostando, para que vocês apostem mais. Mas como é ela que controla, gente, ela pode decidir para que lá no montante, adivinhe, na soma de tudo, ela sempre ganha. E é isso que acontece. Então, o fato de ocorrer pessoas que ganham é natural, vai ocorrer sempre, mas tem muitos, num número muito maior de pessoas que estão perdendo. E essas pessoas são essas simulações, como eu fiz com 100, 500 e 1000. Então é exatamente isso que está acontecendo. A casa, no fim das contas, sempre ganha. Isso é pura matemática. Tá, Júlio, mas daí você vai dizer para mim que isso depende das probabilidades. E como a casa de apostas sabe as probabilidades? Gente, aí é um outro estudo. Toda casa de apostas é baseada em dados, em supercomputadores que estão cuidando disso, pegando estatísticas de muitos e muitos jogos. Então, quando você chega num número probabilístico, a probabilidade de um time vencer ou perder, são valores ou são números que são amplamente estudados. E é claro que às vezes uma probabilidade alta não acontece, mas isso é do jogo, com perdão da redundância. Então, o que está acontecendo aqui é que, muito bem estudado, muito bem baseado nessas probabilidades, a casa só tem um único trabalho, que é decidir e fixar uma odd menor do que a odd justa. Quando eles fazem isso, quando eles ganham? No montante apostado. E a única coisa que eles querem que aconteça é o quê? É, primeiro, que jogue muita gente, para que no final a soma dê um valor negativo, ou seja, dinheiro indo embora do nosso bolso. E mais do que isso, a casa ama, a casa adora jogadores que ganhem, porque eles são a minoria. E mesmo que eles ganhem, vou colocar de novo aqui o quadro, o exemplo das 1000 apostas, lá no começo o valor estava positivo. Mesmo que eles ganhem, é só no começo, no final a coisa estabiliza. Então é até bom para fazer uma propaganda para casa de apostas, pessoas que ganham. Então quando a gente conhece alguém que ganha, não tem nenhum problema nisso e provavelmente nem seja mentira, mas o fato é, eles são a ampla minoria. A casa de apostas só precisa que muita gente aposte. Por quê? Porque eles esperam o valor esperado. É justamente isso que acontece. É só decidir a odd daquele jeito. E tá tudo certo. Eles sempre ganham. Eu espero que eu tenha te mostrado nesse vídeo um pouco da matemática, por mais simples que ela seja, de como isso acontece. E com esses conceitos tão muito próximos da gente, mas a gente não se dá conta. Que é pura e simplesmente através de uma média ponderada, ou aquilo que a gente chama de estatística e matemática, de valor esperado ou esperança, que a casa de apostas se baseia para ganhar no montante. E no fim das contas, a maioria das pessoas acaba o quê? Perdendo dinheiro. Mas a matemática está aí para mostrar como isso acontece, beleza? Até o próximo vídeo.